Olá, hoje eu vim falar sobre os empatas, os sensíveis, os que têm altas sensibilidades, superdotação que tem alta sensibilidade, a turma, como estão. Bom, essas pessoas, os empatas, os que percebem nuances do campo, percebem questões que outras pessoas não conseguem perceber de forma facilitada. Então, essas pessoas elas são mais sensíveis às energias das outras pessoas, dos lugares, dos animais, das plantas, enfim, todo o ambiente em que ela está. Ela sente isso com mais intensidade e com mais clareza, tá? E quanto mais essa pessoa se desenvolve, mais clareza ela tem. Então, ela consegue perceber na fala de alguém, por exemplo, certas intenções, né? Então, ela consegue perceber, por exemplo, se alguém está mentindo para ela, se alguém está querendo entrar em um jogo com ela, se alguém está realmente com boas intenções. Ela consegue perceber o invisível aos olhos, tá? E o que muitas vezes está sendo mascarado pelo outro, ela consegue perceber. Ela consegue perceber como o outro está se sentindo e muitas vezes essa pessoa percebe em si o que o outro está sentindo. E é por isso que existe a confusão do campo, tá? Porque como essa pessoa ela tem um campo mais aberto, ela tem uma capacidade maior de acolher a realidade em diferentes aspectos. Ela pode adentrar ao campo do outro e o outro adentrar ao campo dela, e ela pode gerar uma confusão. Isso é frequente com os empatas. Então, às vezes, ela está sentindo algo que nem é dela, que é do outro, né? Às vezes, ela sente uma dor que o outro está sentindo. Então, essa capacidade de conexão para o empata é maior. Por quê? O empata, ele já veio com o fator amor incondicional instalado e roteando, tá? Então, essa pessoa ela é empata porque ela sente o outro, ela sente as coisas. E por ela sentir como se fosse dela, ela tem mais compaixão pelo outro, tá? Pelo que acontece à volta dela. Isso sim pode entrar em sombra. Como é que é a sombra? É aquela pessoa que ela sentiu tanto que ela se esgotou, ela não conseguiu entender, é o empata, né? E aí se revolta, tá? Contra as pessoas, contra o ambiente, ou entra ali em questões mais extremas, né? De rebelião mesmo, contra sistemas, contra formas de pensamento e grupos, enfim, tá? Saindo desse campo de dualidade, o empata, o sensível, ele precisa integrar a sombra dele, porque aí ele entra no equilíbrio. Há uma necessidade maior dessas pessoas de autorregulação e de aprender as estratégias para se autorregular. Porque essa pessoa ela já tem um sistema nervoso mais responsivo ao ambiente. Então é um sistema nervoso que ele capta melhor o ambiente, as sensações das outras pessoas. Então é necessário que essas pessoas aprendam a como selar o campo, por exemplo, a como essas influências alteram o campo dela, como que ela sente e as estratégias que ela pode utilizar para se regular em variados momentos, tá? Em variadas situações, né? Existem várias estratégias e ela ter esse conhecimento vai facilitar
com que ela volte ao seu eixo e à sua própria energia, ao seu próprio campo, tá? Saia, né, do campo do contexto, saia do campo do outro, entende? Por que várias estratégias? Porque não é a mesma estratégia. Pode ser que sim, tá? Pode ser que para determinada pessoa sempre uma estratégia vai ser aquela estratégia chave que vai funcionar em todas as situações para ela voltar ao centro dela, a se regular. Mas para a maioria das pessoas não é assim que funciona. Então, se essa estratégia X não funcionou nesse momento, eu vou tentar outra. E eu vou tentar outra. E eu vou tentar outra até funcionar. É assim que funciona o nosso sistema nervoso. Então, quais são os pontos mais necessários para que o empata e essas pessoas que sentem mais precisam desenvolver? Esse entendimento de como ela funciona, né, como ela responde a partir das pessoas, enfim, de determinadas situações que se repetem na vida dela, que são cotidianas, né? Então, por exemplo, no trabalho, como é que essa pessoa responde ao trabalho dela? Entender, tá? Se entender. Colocar limite sempre. Então, vai ter que aprender a colocar limite nas situações, nas pessoas, nos contextos. Por vezes, você vai ter que aprender, empata, a deixar o circo pegar fogo. Isso quer dizer que deixar que as coisas se resolvam sem a sua interferência, porque o empata, ele quer, muitas das vezes, amenizar, né? Fazer ele conciliar, fazer ele o intermédio. Mas isso, muitas vezes, não é necessário, né? E não é aqui do ponto de certo ou errado, mas às vezes isso não vai fazer tão bem a pessoa, né? Não vai ser saudável para ela, para o empata. Então, ela deixar o circo pegar fogo, se protegendo energeticamente no seu próprio campo, na sua própria energia, às vezes é o mais legal, né? Às vezes até sair do lugar, às vezes é mais benéfico, tá? Aprender sobre soberania energética. Então, como eu fico na minha própria energia, como eu não sou tragado pelo caos do outro, como que eu aprendo isso? Aí você precisa voltar lá para o ponto inicial, que é aprender como você funciona primeiro, né? E assim, essa galera veio adiantado, podemos dizer assim. Não sei se podemos dizer assim. Mas eles vieram auxiliar na transição de Gaia, tá? Na transição de frequência, de consciência. Então, essa galera que é mais sensível veio ancorar essa energia primeiro, para que a partir deles, tá? Isso sem a pessoa ser curador, sem trabalhar diretamente com isso. Só por existir veio ancorar essa energia para que outros, depois dela, ancorem essa energia também. Então, são uma linha de frente, basicamente, tá? Então, por isso que vocês precisam se desenvolver melhor nesses pontos, nesse autoconhecimento, para que vocês possam ter uma vida mais equilibrada, tá bem? Espero ter ajudado e até a próxima.